Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 10ª aula do curso de React Hooks. Nessa aula, um novo hook, o nosso Use Context. Antes de partir para a prática, um pouquinho de teoria. Então, vamos lá, iniciando com o que é o nosso Use Context. Então, segundo o site oficial do React, que é uma explicação um pouco confusa, mas vamos lá, aceita um objeto de contexto e retorna o valor atual do contexto. O valor de contexto atual é determinada pela prop value, do mais próximo acima do componente de chamada na árvore. Ralph, não entendi nada. Então, vamos tentar de novo. Em outras palavras, quando utilizamos o Use Context, nós podemos passar dados de um componente para o outro. Porém, não precisa ser de um componente pai para filho, onde há uma ligação direta entre esses componentes. Olha só que bacana. Por padrão, no React, quando você quer passar dados entre componentes, você precisa ter uma ligação direta. Então, imaginando que eu tenho o componente A, B, C, D, E e F, vamos pensar o seguinte, eu quero passar dados do componente A para o F. Porém, o componente A não tem uma ligação direta com o componente F. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar os dados do componente A para o componente C, o componente C passa para o componente E e o componente E passa para o componente F. Então, o que acontece? Você está passando uma informação de componente a componente. É como se fosse uma hierarquia. Em projetos de médio e grande porte, muitas vezes isso pode acarretar em problemas na hora de você poder implementar alguma melhoria no sistema ou até mesmo compreender a regra de negócios. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um atalho, que é o nosso Use Context, na qual, mesmo o A e o F não tendo uma ligação direta, nós conseguimos criar basicamente um contato entre uma e outra. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável no meu componente A e o meu componente F ele pode ter acesso àquela variável. E é isso que a gente vai aprender nessa etapa da aula. Porém, a minha ideia com vocês é fazermos dois exemplos. Um sem o Use Context e outro com o Use Context. Então vamos começar pelo mais difícil, que é sem o Use Context, e depois vamos para o mais fácil, que é com o Use Context. Então vejam só, a gente vai ter uma estrutura com 4 componentes. O componente principal, o componente camada 1, camada 2 e camada 3. Então, o nosso principal, que é essa parte branca, ele vai ter que criar uma variável e essa variável vai ser passada para a camada 1, que é essa parte em vermelha. A camada 2 também vai ter que receber essa variável, essa informação que foi criada lá no nosso principal. E onde temos a camada 3, eu quero exibir essa variável. Então notem que eu vou criar no nosso componente principal, ele vai passar pelo componente camada 1, camada 2, até chegar no camada 3, certo? Então, só para lembrar, esse aqui é um exemplo bem passo a passo, utilizando apenas props sem o Use Context e depois vai ter o exemplo utilizando o Use Context. Então, vamos lá. No nosso VS Code, dentro da pasta Hooks, eu vou criar o nosso arquivo chamado exemplo07 usecontext.js. Muito bem. Antes que eu esqueça, lá no nosso index.js, eu já vou fazer a importação deste arquivo. Então, aqui em cima, import exemplo07 from, abre e fecha apóstrofos, ponto barra, hooks, barra, exemplo07. Ponto e vírgula aqui. E aqui embaixo, onde temos o render, eu vou trocar o exemplo06 por exemplo07. Muito bem. Salvando.
Vamos para o nosso arquivo exemplo 07. Deixa eu colocar aqui, ó, importar módulos. Aqui eu só vou importar o módulo do React. Nas próximas aulas a gente vai implementar isso aqui. Então, import React from React. Aqui eu vou criar o meu componente principal, function principal, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Aqui eu vou ter o meu retorno. Muito bem. Vou colocar apenas um H1. Então, componente principal. E abaixo eu vou exportar o nosso componente. Export the full principal. Muito bem. Salvando. Se quiserem pausar essa aula, fiquem à vontade. Então, eu já vou salvar. Vou no meu navegador. Atualizo. Esse aqui é o exemplo da última aula. Tá aqui, ó. Componente principal. Então, criamos o nosso primeiro componente. E a ideia da próxima aula, para não ficar tão longa, é a gente criar os demais componentes e passar uma variável que vai ser criada do componente principal para o componente camada 3. Espero que vocês tenham gostado e que também tenham entendido o conceito básico do nosso UseContext. Até a próxima aula!